Fala, meus amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Switch TV. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu tô aqui hoje pra falar ainda sobre Trade Deadline, né? Que finalizou ontem, tivemos muitas trocas, o mercado se movimentou bastante, mexeu bastante nas duas conferências. E eu vou estar aqui hoje pra listar pra vocês os times que eu considero vencedores e perdedores da Trade Deadline. Quem fez as melhores trocas, quem melhorou após as trocas e quem acabou piorando depois das negociações. Você vai saber tudo disso aqui no vídeo de hoje, beleza? Mas antes, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para você sempre receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo, fechou? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação hoje, eu não quero perder tempo, vamos começar pelos vencedores, quem saiu ganhando com as trocas. Olha, tivemos muitos vencedores, muitos times se movimentaram muito bem e realmente reforçaram o seu elenco, mas para mim, nenhum time muda mais de patamar após a troca do que o Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls foi maravilhoso nessa trade deadline, conseguiu trazer o Nikola Vucevic, que com certeza muda totalmente o patamar do time. O time passa de um candidato a brigar por um play-in a um candidato fortíssimo a playoff, né? Pra mim o Bulls com o Vucevic cresce muito, vai brigar pra mim pra estar entre os 6 primeiros, na minha opinião, porque é um time que agora vai ter 2 All-Stars em seu elenco. Além de ter Zach LaVine, que já tava lá, vai ter também agora Nikola Vucevic, que tá numa temporada impressionante. O Vucevic tá jogando muito, tava carregando esse time do Magic e agora jogando num Bulls mais competitivo, com mais ajuda e tendo um Billy Donovan treinando, que é um cara que tá tendo uma temporada muito boa de estreia no Chicago. Pra mim o Bulls cresce muito, vai brigar pra playoff e é o time que deu o maior salto de patamar. Nessa troca também foi muito boa porque acabou se livrando de um contrato ruim do Otto Porter Jr., jogou essa bomba lá por Orlando e também conseguiu tirar um jogador que não estava rendendo no seu elenco, que é o Wendell Carter Jr., que apesar de eu gostar, achar que é um jogador com muito talento, não estava rendendo o que era esperado no Bulls, e o Vucevic é um jogador muito melhor que o Wendell Carter, então foi um upgrade gigantesco na posição de pivô e, como eu disse, muda totalmente o patamar do Bulls. Então pra mim o Bulls já é o grande vencedor nessa trade deadline. Porém, outro time que também venceu e venceu muito foi o Denver Nuggets. O Nuggets fez movimentos muito bons e a gente pode destacar, obviamente, o movimento que trouxe Aaron Gordon para o seu elenco, né? Essa troca já é boa por si só. O Aaron Gordon muda também o time do Nuggets. Era um time que precisava de um ala de força, um ala para conseguir marcar e atacar os wings adversários, que é algo que não tinha. O Will Barton não é esse cara, e muito menos o Michael Porter Jr., que apesar de ser um jogador muito bom, não tem esse físico, não tem essa força ainda para encarar um LeBron, para encarar um Kawhi Leonard, não tem essa força. E o Aaron Gordon, mesmo não sendo tão talentoso quanto esses que eu falei, como LeBron ou Kawhi, é um jogador forte, um jogador que agrega muito nos dois lados da quadra. É um defensor ok, ocupa bem o espaço e no ataque ele é bem versátil, porque além de ser um jogador realmente muito atlético, que parte muito para infiltração, ele também é um bom playmaker e vai conseguir ter uma dinâmica muito boa com o Jokic jogando junto. Então adorei essa troca. Mas para mim o que faz o Denver realmente ser o vencedor foi o pouco que ele teve que dar para conseguir o Aaron Gordon. Ele basicamente se livrou do Gary Harris, que é um jogador que estava sofrendo com lesões e tem um contrato muito grande, do RJ Hampton, que é um jogador que estava entrando bem em algumas partidas, só que é muito jovem, foi a 25ª escolha nesse último draft, então não tem uma perspectiva tão grande assim, e de escolhas de primeira rodada, o Denver basicamente pegou o Aaron Gordon de graça. E é um cara que vai mudar o patamar da equipe. O Denver agora chega para brigar pelas 4 primeiras posições no Oeste, já estava brigando, agora briga ainda mais. E é um time que com o Aaron Gordon, principalmente na pós-temporada, tende a crescer muito mais, se tornar muito mais competitivo. Miami Heat também é um claro vencedor nessa trade deadline. Começou trazendo o Belinka, que é um jogador que veio do Sacramento Kings e é um cara que tem um espaçamento de quadra muito interessante, arremessa muito bem, então vai ajudar muito no perímetro do Miami, que é algo que precisa realmente, né, ter mais chutadores no perímetro, até porque o Duncan Robinson não tá numa temporada tão legal, Tyler Hero oscila bastante, mas é um ótimo jogador, então o Belinka vai ajudar muito nisso vindo do banco.
E a grande troca do Miami, obviamente, foi a troca do Victor Oladipo. O Oladipo chegando na equipe do Heat, que já era uma troca que a gente esperava. Quando surgiu os boatos de troca do Oladipo, todo mundo já tinha certeza que ele ia pro Miami Heat e acabou se confirmando. Vai jogar em Miami e ele aumenta muito o nível da equipe, né? O Oladipo é um cara que vai ajudar muito, é um jogador muito bom o Oladipo quando tá saudável. O grande problema do Oladipo não é qualidade técnica, ele tem. Ele é muito técnico, muito bom, faz tudo no ataque basicamente. O problema dele é lesão, né? Ele sofre muito com lesões. Ele se mantendo saudável, cara, é uma aquisição maravilhosa, até porque o Miami também não teve que dar muita coisa, né? Entregou basicamente o Avery Bradley, que era um jogador que não estava sendo tão utilizado assim, apesar de ser um bom jogador. O Olynyk, que é outro cara também que a torcida do Miami tava louca pra ver fora do time. Eu particularmente até achei ele um jogador interessante, ele espaça bem a quadra e tudo. E, cara, acabou basicamente, Miami não teve que entregar muita coisa não, então foi uma troca maravilhosa pro Miami Heat e torna o time muito mais forte ainda para essa segunda parte de temporada, então o Miami é um claro vencedor nessa troca. Antes da gente partir para os perdedores, eu só quero fazer algumas menções. Primeiro, o Atlanta Hawks fez uma excelente troca, levando o Rajon Rondo para o Clippers e trazendo o Lou Williams, que é um cara que vai ajudar muito o banco desse Atlanta, que vai fazer o time muito mais competitivo, e o Dallas Mavericks, que trouxe o J.J. Redick para melhorar o perímetro do time, que é algo que o time precisava. J.J. Redick vai ajudar muito o Luka Doncic, que é um cara que consegue achar muito bem espaços pro passe, e o J.J. Redick se movimenta muito bem, então esses dois times venceram bastante nessa trade deadline. Vamos falar de perdedores agora, né? Vamos falar de quem se deu mal nessa trade deadline. Bom, eu quero começar falando do Orlando Magic. Aí você pode falar, não, mas o Orlando tá em reconstrução, se livrou de bons contratos, era o que precisava, se livrar desses contratos altos, tinha que acabar com esses contratos. Tinha, mas pelo que recebeu, foi perdedor, cara. O time conseguiu receber apenas o Wendell Carter e o Otto Porter pelo Nikola Vucevic, que é um dos melhores pivôs dessa temporada. Com certeza tinha opções muito melhores pro Vucevic, uma própria troca com o Golden State Warriors, que poderia envolver talvez um Kelly Oubre e um Andrew Wiggins, que com certeza ajudariam muito mais esse Orlando. Então foi uma perdeu nessa troca do Vucevic. Apesar de eu gostar do Wendell Carter, achar que ele vai contribuir, pra mim o time acabou perdendo. E na troca do Aaron Gordon nem se fala, pelo amor de Deus, trocou o Aaron Gordon por meia dúzia de bala. O Gary Harris não é um cara que vai contribuir tanto com o time, o RJ Hampton pra mim muito menos, e as escolhas do Denver não valem muita coisa, né? Nem pra uma troca futura, elas não vão ser boas escolhas. Então acabou entregando o Aaron Gordon, cara, por nada, tanto que alguns outros pacotes que surgiram, pacotes do Boston Celtics, que iriam envolver talvez o Marcus Smart, seria muito melhor pro Orlando Magic. Então, cara, o Orlando perdeu. E também o Evan Fournier, né? Deixou o Evan Fournier sair por um Jeff Teague que não rende nada e por duas escolhas do Celtics que também não são boas, né? Então, basicamente, o Orlando cedeu seus 3 melhores jogadores nessa temporada. Eu não tô contando o Markelle Fultz e o Jonathan Isaac, que não jogaram. Deu esses 3 jogadores que eram os melhores e não recebeu nada em troca, cara. A única coisa interessante dessas 3 trocas é o Wendell Carter Jr., que é uma grande incógnita. Então, pra mim, o Orlando Magic saiu como perdedor nessa trade deadline. Outro time que também perdeu pra mim foi o Boston Celtics. O Boston Celtics ficou sem nada de interessante. Nada. Trouxe o Evan Fournier, que é um cara que pode render no banco realmente. Só que, cara, acabou. Pra mim, o único movimento que o Celtics precisava fazer era tentar trazer o Aaron Gordon, que ia mudar totalmente esse time. Ia mudar muito esse time e não foi atrás, não rendeu. Não trouxe Miles Turner, que também era um cara que estava muito especulado no Celtics, não foi atrás. Cara, o Celtics pra mim foi uma decepção, pra mim saiu como perdedor. Acabou perdendo o Daniel Theis, que apesar de eu não gostar, era um cara que ocupava a posição de pivô, agora vai ter que jogar com o Robert Williams, que é um jogador muito bom, eu gosto muito do Robert Williams, só que não é um jogador tão experiente se você tá querendo cogitar brigar pelo título do leste. Com esse time, o Celtics não vai brigar no título do leste, não tem a menor sombra de dúvidas disso, e não se movimentou bem nessa trade deadline, foi uma decepção. Ainda não conseguiu trazer o André Drummond, se conseguir trazer, aí eu começa a pensar que o time não é um tão perdedor assim, mas até o momento, cara, pra mim o Celtics perdeu nessa trade deadline. E assim, outro time que acabou, na minha visão, perdendo, mas não foi porque trouxe algum jogador ruim ou deixou algum jogador bom sair, na verdade até não se movimentou, foi exatamente por isso. O Lakers, pra mim, é um perdedor nessa trade deadline porque não se movimentou. Não trouxe o Kyle Lowry,
que era um cara que claramente tinha todas as possibilidades de trazer, porque foi especulado que o Lakers não trouxe o Kyle Lowry porque não queria envolver o Tyler Horton Tucker na negociação. Pra mim isso foi um erro, mas assim, abismal. O Lakers não tem um elenco agora pra pensar em futuro. O Lakers tem um elenco agora para pensar no presente, para construir uma futura dinastia, para vencer títulos seguidos. Você traz um Dennis Schroeder para isso, um Montrezl Harrell para isso, você tem o LeBron e Anthony Davis para isso. Você não tem que pensar no futuro agora. O Horton Tucker é um jogador que tem potencial? Tem, mas é um excelente jogador? É um jogador melhor do que o Kyle Lowry? Não! O Kyle Lowry nesse time, meu Deus, ia fazer o Lakers muito melhor, principalmente nessa fase agora que o Lakers tá sem LeBron e Anthony Davis. Então, por não se movimentar no mercado, e outro time que ainda não trouxe o André Drummond, viu? O André Drummond ainda tá no mercado, então o Lakers ainda não trouxe o André Drummond. Se trazer, muda o patamar também, aí eu começo a enxergar o Lakers não como perdedor, mas até o momento, por não ter se movido e não ter tentado trazer o Kyle Lowry de fato, por não querer envolver o Horton Tucker, que também foi um absurdo, o Lakers, pra mim, sai como perdedor nessa deadline. Mas e você? O que você acha? Quem foram os vencedores e os perdedores na sua opinião? Deixa aqui nos comentários, pessoal, vamos discutir. E não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações, acompanhe meus outros trabalhos, vai estar tudo aqui na descrição também. Tô no Jumper, tô na Home Sports, tô no Árbitros NBA escrevendo, inclusive eu escrevi um texto sobre Orlando Magic, que deve sair daqui a alguns dias, então fica por dentro que eu faço uma crítica muito mais profunda à negociação do Orlando Magic, fica por dentro de tudo. E no mais é isso, pessoal, deixa o like, como eu disse, me siga nas minhas redes sociais pra gente trocar uma ideia, todas é @switchtvbr e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!